Olá, meninos, tudo bem? Olha só, agora eu vou comentar com vocês uma experiência muito importante, mas muito importante mesmo. E essa experiência consiste de mergulhar uma placa de zinco numa solução de cobre 2. Se você entender direitinho o que a gente vai fazer aqui, muito provavelmente você consegue entender tranquilamente pilhas, certo? Olha o que a gente vai fazer. Aqui eu tenho um recipiente, tá? Um becker, e nesse recipiente eu vou colocar um sal de cobre 2. Por exemplo, eu posso dissolver nessa solução o sulfato de cobre 2. Sulfato de cobre 2 tem fórmula CuSO4. Quando você dissolve o sulfato de cobre 2 em água, ele dissocia, ou seja, a água separa seus íons e separa em cobre, cátion cobre 2 aquoso, mais o ânion sulfato, SO4 menos 2 aquoso. Acontece o seguinte, o íon cobre 2, ele em solução aquosa, ele é azul, certo? Então ele deixa a solução aquosa azul mesmo. Aqui, ó, eu peguei uma foto da internet para você ver como é a solução de verdade. Esse azul bem bonitão aqui é uma solução de sulfato de cobre 2. Então veja, nesse sistema aqui, eu tenho dois íons dissolvidos. Eu tenho o cobre mais 2 dissolvido e tenho o íon sulfato, SO4 menos 2 dissolvido. Importante, os dois íons estão na mesma concentração, certo? O que eu faço agora? Eu vou mergulhar nessa solução uma barra de zinco metálico. Quando a gente mergulha nessa solução uma barra de zinco metálico, espera alguns minutos, você percebe facilmente que uma reação está acontecendo. Por quê? Porque você percebe mudança de coloração. E você sabe que mudança de coloração é evidência de reação química. Olha lá na tela. O que acontece quando a reação da placa de zinco com a solução de cobre 2? A gente vai perceber com o tempo que a solução ela vai perdendo aquela intensidade azul da sua coloração e, ao mesmo tempo, a placa de zinco recebe aqui ó, uma cobertura de um metal de coloração vermelho alaranjada. E você sabe que o metal de cor vermelho alaranjado é o cobre, certo? Então, na verdade, a solução perde coloração, isso indica diminuição na concentração de cobre 2 e a placa recebe uma cobertura de um metal avermelhado, que é o metal cobre. Aqui eu peguei da internet uma foto dessa experiência depois dela concluída, certo? Aqui eu tenho a solução de cobre 2 e a placa de zinco que foi recoberta com cobre. Veja, esse metal aí, ó, de cor vermelho alaranjado, é o metal cobre. Esse cobre veio de onde? Da solução de cobre 2 que eu tinha no sistema. Vamos ver o que aconteceu? Bom, tentando explicar para você o que aconteceu nas reações. Veja, ocorreu uma reação redox, uma reação de transferência definitiva de elétrons. Se a placa de zinco, aqui eu tenho zinco metálico, se a placa de zinco recebeu uma cobertura de cobre metálico sólido, é porque o cobre que estava na solução sofreu redução a cobre metálico. Então houve uma reação, uma semi-reação de redução, e nessa semi-reação de redução, o cobre mais 2 que eu tinha em meio aquoso sofreu redução, ou seja, ele recebeu 2 elétrons, e ao receber 2 elétrons, esse cobre aquoso, né, cobre mais 2, se transformou em cobre metálico sólido. Foi esse cobre metálico sólido que cobriu a placa aqui, ó. Aqui a gente percebe o cobre metálico sólido cobrindo a placa de zinco. Mas se tem alguém reduzindo, tem que ter alguém oxidando. Quem oxidou nesse caso? Ora, só pode ter sido o zinco. O zinco, portanto, da placa oxida e se transforma no cátion zinco mais 2. Então, a semi-reação de oxidação envolve o zinco metálico sólido que oxidou no sistema, transformando-se em cátion zinco mais 2 aquoso. E quando ele oxida a zinco mais 2, ele perde 2 elétrons, certo? Se eu somar essas duas equações para obter a equação global, olha só, eu posso simplificar aqui os 2 elétrons que foram transferidos, e aí eu tenho como equação global que representa o processo o zinco metálico sólido que estava na barrinha, reagiu com o cátion cobre mais 2 aquoso que estava na solução. Isso provocou a redução do cobre
a cobre metálico sólido e provocou a oxidação do zinco a zinco mais 2 aquoso. Foi essa experiência que aconteceu, foi essa reação que aconteceu. Agora, muita atenção, porque ocorreu uma reação redox. E você sabe o que é uma reação redox? É uma reação que ocorre com transferência definitiva de elétrons. Nesse caso, veja, quem é que está perdendo elétrons? Quem está perdendo elétrons é quem sofre oxidação. Quem está ganhando elétrons? Quem está ganhando elétrons é quem sofre redução. Portanto, houve aqui espontaneamente uma transferência de elétrons dos átomos de zinco para os cátions cobre. E essa transferência foi espontânea. Significa que, se você colocar zinco metálico em contato com o cátion cobre 2, espontaneamente vai acontecer uma transferência de elétrons. Agora vamos pensar um pouquinho. Se eu fizer com que essa transferência de elétrons aconteça de forma que os elétrons percorram um circuito externo, eu consigo gerar corrente elétrica. E se eu gero corrente elétrica, eu estou construindo uma pilha. Então a ideia é essa. Eu vou pegar, através de uma reação espontânea, igual essa que aconteceu aqui, uma reação espontânea, e no lugar de fazer a transferência de elétrons acontecer direta, porque aqui ocorreram colisões efetivas entre os cátions cobre da solução e os átomos de zinco da barra. E a transferência de elétrons aconteceu átomo a átomo, diretamente. Não, se eu fizer com que essa transferência de elétrons ocorra por um circuito externo, eu estou gerando um fluxo de elétrons. Ao sistema onde uma reação química espontânea gera um fluxo de elétrons, a gente chama de pilhas. Então, entendendo essa reação redox, eu consigo entender como funciona e como montar uma pilha. Esse é o assunto da nossa próxima aula, tudo bem? Então aguardo você para a próxima aula. A gente vai falar de pilha de Daniel. Abraço, até a próxima aula. Pessoal, aqui eu tenho exatamente a experiência que a gente acabou de relatar. Uma solução de sulfato de cobre, certo? E aí, a pessoa que fez a experiência, não fui eu, vai mergulhar um prego de zinco, na verdade é ferro zincado, ele é recoberto com zinco, nessa solução de sulfato de cobre 2, certo? E aí, olha o que vai acontecer, veja. Aí, ó, ele enrolou um fio de cobre no prego de zinco, só para não enfiar a mão na solução, né? E aí ele vai colocar o prego lá dentro. Ó, quando ele colocar o prego lá dentro, você vai perceber que imediatamente começa a acontecer aquela reação redox. Não dá tempo da solução clarear, porque a experiência é muito rapidinha, mas você vai perceber que dá tempo de observar a mudança de coloração no prego, certo? A hora que ele tirar o prego daí, você vai perceber, ó. É muito rápida a reação. Mais um tempinho para a reação acontecer. Aí, agora ele já vai tirar o prego. Observa. Olha como é perceptível a cobertura de cobre no prego de zinco. Esse metal avermelhado aí é o cobre metálico, certo? Experiência bem simples e rapidinha.